no caso brutal de assassinato em Ohio, em Idaho, que estavam compartilhando suas histórias comoventes sobre seus entes queridos diante do tribunal, hoje se dirigindo ao assassino cruel que tirou 4 almas preciosas. Sentimos muito pela dor e pelo sofrimento que vocês passaram nas mãos de um assassino tão cruel e maligno. Nossa nação lamenta junto com vocês, e nunca esqueceremos as almas preciosas que foram perdidas nesse ato horrível de maldade. Se dependesse do presidente, ele teria obrigado esse monstro a explicar publicamente por que escolheu tirar as suas vidas inocentes. Que Deus abençoe e proteja todos os afetados por essa tragédia inimaginável, especialmente os pais que perderam seus filhos. Deixe-me começar com alguns itens de agenda logo de início. Mais tarde, nesta tarde, o presidente Trump fará o discurso principal na cúpula vencendo a corrida da inteligência artificial aqui em Washington, D.C. O presidente Trump acredita que é inegociável que os Estados Unidos vençam a corrida da inteligência artificial, e é por isso que hoje o presidente Trump anunciará um plano de ação ousado e abrangente para sustentar e ampliar a liderança global dos Estados Unidos em inteligência artificial. Sob a liderança do presidente Trump, nosso país vai liderar o mundo em inteligência artificial para garantir um futuro mais promissor para todos os americanos, impulsionar enormemente nossa economia e proteger nossa segurança nacional. O presidente também assinará 3 ordens executivas no evento desta tarde. Na manhã de sexta-feira, o presidente Trump viajará para a Escócia para uma visita de trabalho que incluirá uma reunião bilateral com o primeiro-ministro Starmer para aprimorar o histórico acordo comercial entre Estados Unidos e Reino Unido. Sobre o tema do comércio, ontem o presidente Trump realizou algo que nenhum outro presidente jamais conseguiu. O presidente garantiu e anunciou 3 grandes acordos comerciais com as Filipinas, Indonésia e Japão, todos no mesmo dia. O presidente Trump está finalmente colocando um fim ao fato de nosso país ser explorado. Como resultado das táticas de negociação bem-sucedidas do presidente, muitos mercados estrangeiros estão sendo abertos para as indústrias americanas pela primeira vez e barreiras comerciais prejudiciais estão sendo derrubadas. Mas graças ao presidente Trump, esses países ao redor do mundo estão concordando em abrir seus mercados para produtos e mercadorias fabricados nos Estados Unidos pela primeira vez, o que levará a um aumento nas vendas e nos lucros das empresas americanas aqui mesmo no país. Como o presidente Trump disse, ele só vai reduzir as tarifas se um país concordar em abrir seu mercado para produtos fabricados nos Estados Unidos. Caso contrário, esses países continuarão enfrentando tarifas e pagando um preço alto para fazer negócios nos Estados Unidos da América, que continuam sendo o melhor mercado do planeta. Também nesta semana, o presidente completou oficialmente 6 meses aqui na Casa Branca. Ele fez grandes promessas ao povo americano durante a campanha no ano passado e, sem dúvida, cumpriu essas promessas em tempo recorde. O presidente derrotou a crise inflacionária de Biden para tornar a América acessível novamente. A inflação básica está atualmente no nível mais baixo dos últimos 4 anos e os preços dos produtos do dia a dia estão caindo. As políticas pró-crescimento do presidente impulsionaram um enorme crescimento de empregos em todo o nosso país. Desde que o presidente assumiu o cargo, nossa economia criou quase 700 mil novos empregos, sendo que trabalhadores americanos nativos responderam por todo o crescimento do emprego. O presidente colocou as necessidades econômicas das famílias e dos trabalhadores em primeiro lugar. Ele assinou os maiores cortes de impostos para a classe média na história dos Estados Unidos, incluindo isenção de impostos sobre gorjetas, horas extras e previdência social. Também vimos o presidente cumprir, sem dúvida, sua promessa de proteger nossa fronteira sul. Ele acabou com a invasão de imigrantes ilegais promovida por Biden e, por 2 meses consecutivos, nenhum imigrante ilegal foi liberado em nosso país. O presidente também, como todos vocês sabem, iniciou a maior campanha de deportação em massa da história dos Estados Unidos. O presidente também instaurou a lei e a ordem para tornar a América segura novamente, outra promessa de campanha que ele fez ao povo americano. Os Estados Unidos da América estão atualmente a caminho de registrar a menor taxa de homicídios da história após essa mudança, da última administração para a administração Trump. O presidente também pôs fim à guerra irresponsável de Joe Biden contra a energia americana. A produção de petróleo e gás natural dos Estados Unidos está agora em alta, e os preços da gasolina no verão atingiram o nível mais baixo desde 2021.
O presidente também reconstruiu nossas forças armadas, outra promessa de campanha. Ele acabou de assinar o maior investimento militar em décadas para modernizar nossas forças armadas com tecnologia de ponta, reabastecer nossos estoques e fornecer aos soldados americanos o melhor equipamento do mundo. O Exército, a Marinha, a Força Aérea e a Força Espacial dos Estados Unidos já atingiram suas metas de recrutamento com meses de antecedência. O presidente restaurou o prestígio dos Estados Unidos no cenário mundial, trouxe de volta a paz por meio da força e intermediou diversos acordos de paz para acabar com guerras. E, novamente, tudo isso em apenas 6 meses. Ele destruiu o programa nuclear do Irã para acabar com a guerra entre Israel e Irã, fez com que os membros da OTAN aumentassem seus gastos com defesa para 5% do PIB e garantiu um cessar-fogo entre Índia e Paquistão, além de intermediar um acordo histórico entre Ruanda e a República Democrática do Congo. O presidente já recebeu 3 indicações diferentes ao Prêmio Nobel da Paz por seus esforços em prol da paz. Mais uma vez, todo esse progresso, todas essas conquistas aconteceram em apenas 6 meses. Estamos realmente apenas começando e esperamos trabalhar com todos vocês pelos próximos 3 anos e meio. Em outro assunto, nos últimos dias, a diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, revelou novas evidências chocantes de que o ex-presidente Barack Obama e altos assessores de sua administração conspiraram para subverter a vitória eleitoral de 2016 do presidente Trump e minaram a vontade democrática do povo americano. Enquanto fingia publicamente estar promovendo uma transferência pacífica de poder, em particular, o ex-presidente Obama foi a grandes e nefastos extremos para tentar semear discórdia entre o público e sabotar seu sucessor, o presidente Trump. As novas evidências divulgadas pelo diretor de Inteligência Nacional, que está aqui comigo hoje, confirmam que o governo Obama fabricou informações de inteligência politizadas, que depois foram usadas como justificativa para ataques infundados contra o presidente Trump, numa tentativa de tentar deslegitimar sua vitória antes mesmo de ele tomar posse. A verdade é que o presidente Trump nunca teve qualquer envolvimento com a Rússia, e a farsa da suposta conspiração com a Rússia foi uma fraude gigantesca imposta ao povo americano desde o início. E o pior de tudo é que Obama sabia dessa verdade, assim como todos os outros funcionários corruptos envolvidos nesse esquema, incluindo o ex-diretor da CIA John Brennan, o ex-diretor de Inteligência Nacional James Clapper, o ex-diretor do FBI James Comey, o ex-vice-diretor Andrew McCabe e muitos outros. O relatório da diretora de Inteligência Nacional da BAD confirma ainda mais o que já sabíamos. Não houve conspiração, nem corrupção, exceto por parte de Barack Obama e das agências de inteligência instrumentalizadas na época. A farsa da Rússia foi uma mentira descarada, toda fabricada por operadores políticos democratas, aprovada pelo então presidente Obama e vazada para a mídia para iniciar uma caça às bruxas que durou anos contra o presidente Trump e sua primeira administração. Aliados do presidente, incluindo seu próprio filho, Donald Trump Jr., foram vergonhosamente difamados como agentes russos, e alguns até tiveram suas vidas destruídas por causa dessa mentira cruel. Os 2 primeiros anos do presidente no cargo tiveram essa falsa distração pairando sobre eles, e recursos, tempo e capital político intermináveis foram gastos para desmentir essas mentiras vindas dos mais altos níveis do nosso governo. Agora, quase 10 anos depois, graças à desclassificação de documentos pelo diretor Gabbard, a verdade finalmente veio à tona, e essa verdade inocenta o presidente Trump, sua família e seus muitos aliados e associados que foram difamados com mentiras caluniosas. O presidente Trump estava certo desde o início sobre tudo isso, e somos gratos por a justiça poder ser feita. Agora, temos ainda mais provas contundentes que implicam aqueles que tentaram sabotar um presidente devidamente eleito e causaram sérios danos materiais à nossa república. Graças ao trabalho adicional importante realizado pelo diretor da CIA Ratific, pelo presidente do Comitê ICC, Crawford nos últimos meses, um novo relatório de 2020, agora desclassificado, preparado pelo Comitê Permanente de Inteligência da Câmara, que o diretor de Inteligência Nacional Gabbard desclassificou, constatou que a comunidade de inteligência não tinha nenhuma informação direta de que o presidente russo Vladimir Putin queria ajudar a eleger o presidente Trump em 2016 e, na verdade, a Rússia estava se preparando ativamente para uma vitória de Hillary Clinton. Mas, sob a orientação em comum de Barack Obama na época, a comunidade de inteligência publicou informações implausíveis sugerindo o contrário. Para sabotar o presidente que estava prestes a assumir.
Este é realmente um dos maiores escândalos políticos da história americana, e jornalistas de veículos tradicionais, alguns dos quais estão sentados nessa sala hoje, como o New York Times e o Washington Post, foram absurdamente premiados com o prêmio Pulitzer por perpetuarem essa farsa. Já passou da hora desses prêmios serem retirados dos jornalistas que os receberam. Não é jornalismo propagar desinformação política a serviço do Partido Democrata, nem é aceitável que membros da comunidade de inteligência entreguem informações falsas ou fora de contexto para sustentar uma narrativa política mentirosa. Agora vou passar a palavra para a diretora de Inteligência Nacional, Tulsida Bad, para falar mais sobre tudo isso, e depois abriremos para perguntas. Sim, obrigado por estar aqui. Muito obrigada. Boa tarde. Por orientação do presidente Trump e com o apoio e coordenação do presidente do Comitê de Inteligência da Câmara, Rick Crawford, hoje divulgamos um relatório de equipe majoritária de supervisão desclassificado, que foi produzido em setembro de 2020. As revelações impressionantes que estamos divulgando hoje deveriam preocupar todos os americanos. Isso não é uma questão de democratas ou republicanos. Isso tem a ver com a integridade da nossa República Democrática e com os eleitores americanos terem confiança de que os votos depositados serão contados. Há provas irrefutáveis que detalham como o presidente Obama e sua equipe de segurança nacional direcionaram a criação de uma avaliação da comunidade de inteligência que eles sabiam ser falsa. Eles sabiam que isso promoveria essa narrativa fabricada de que a Rússia interferiu na eleição de 2016 para ajudar o presidente Trump a vencer, vendendo isso ao povo americano como se fosse verdade. Não era verdade. O relatório que divulgamos hoje mostra em grande detalhe como eles fizeram isso. Eles fabricaram conclusões a partir de fontes duvidosas. Eles suprimiram provas e informações de inteligência confiáveis que desmentiam suas alegações falsas. Eles desobedeceram aos padrões tradicionais de análise da comunidade de inteligência e esconderam a verdade do povo americano. Ao fazer isso, conspiraram para subverter a vontade do povo americano que elegeu Donald Trump naquela eleição de novembro de 2016. Eles trabalharam com seus parceiros na mídia para promover essa mentira, com o objetivo final de minar a legitimidade do presidente Trump e iniciar o que seria um golpe de Estado que duraria anos contra ele e sua administração. Estamos aqui hoje porque o povo americano merece a verdade, merece responsabilidade e merece justiça. Os documentos que divulgamos na sexta-feira, que eram registros do ODNI, a divulgação feita pelo senador Chuck Grassley na segunda-feira do que é conhecido como o Anexo Clinton, que era um apêndice do relatório de 2018 do Escritório do Inspetor-Geral do Departamento de Justiça, assim como o relatório de supervisão da maioria do Comitê de Inteligência da Câmara que estamos divulgando hoje, todos remetem e confirmam o mesmo relatório. Houve uma politização grosseira e manipulação da inteligência por parte do governo Obama, com a intenção de deslegitimar o presidente Trump mesmo antes de ele ser empossado, usurpando, em última instância, a vontade do povo americano. Vou apresentar as principais conclusões do relatório de inteligência da Câmara, que investigou as alegações feitas por uma avaliação da comunidade de inteligência ordenada pelo presidente Obama e publicada em janeiro de 2017. Primeiro, os principais interesses de Putin em relação à eleição de 2016 eram minar a confiança no processo democrático dos Estados Unidos e não demonstrar preferência por um determinado candidato. Na verdade, este relatório mostra que Putin evitou divulgar material comprometedor sobre Hillary Clinton antes da eleição, planejando, em vez disso, liberá-lo após a eleição para enfraquecer o que Moscou via como uma presidência Clinton inevitável. Na avaliação da comunidade de inteligência de janeiro de 2017, que o presidente Obama solicitou, John Brennan, que era diretor da CIA na época, e a comunidade de inteligência suprimiram intencionalmente informações que mostravam que Putin estava guardando o material mais prejudicial que tinha em sua posse sobre Hillary Clinton para depois de sua possível e provável vitória. O relatório entra em grande detalhe sobre as informações que a Rússia e Putin tinham, que incluíam, sobre Hillary Clinton, possíveis atos criminosos, como reuniões secretas com várias organizações religiosas americanas nomeadas, nas quais funcionários do Departamento de Estado ofereciam, em troca do apoio à campanha de Hillary Clinton para a presidência, aumentos significativos no financiamento por parte do Departamento de Estado. Eles também tinham documentos que mostravam o favorecimento do Departamento de Estado a funcionários do próprio departamento que fossem apoiar a campanha presidencial de Hillary Clinton.
Havia e-mails de alto nível do DNC que detalhavam evidências dos, entre aspas, problemas psicoemocionais de Hillary, crises incontroláveis de raiva, agressividade e euforia, e que a então secretária Clinton supostamente estava sob um regime diário de tranquilizantes fortes. O então diretor da CIA, Brennan, e a comunidade de inteligência deturparam informações e confiaram em fontes duvidosas e de baixa qualidade para criar uma narrativa falsa e forjada de que Putin teria desenvolvido, entre aspas, clara preferência por Trump. Brennan e a comunidade de inteligência enganaram os legisladores ao citar o já desmentido dossiê Steele para avaliar, entre aspas, os planos e intenções da Rússia, sugerindo falsamente que esse dossiê tinha valor de inteligência, mesmo sabendo que ele já havia sido desacreditado. A comunidade de inteligência excluiu informações relevantes e ignorou ou citou seletivamente dados confiáveis que contradiziam as principais conclusões da avaliação da comunidade de inteligência sobre o suposto apoio de Putin a Trump. Incluir esses relatórios de inteligência teria exposto a alegação do ICA como implausível, para não dizer ridícula. A avaliação da comunidade de inteligência omitiu informações de fontes confiáveis, como o fato de que alguns oficiais da inteligência russa estavam, entre aspas, planejando para a vitória da candidata Hillary Clinton, enquanto outros avaliavam que nem Trump nem Clinton respeitariam os interesses da Rússia. Como ficou refletido nos documentos do ODNI que divulgamos na sexta-feira, várias avaliações da comunidade de inteligência publicadas nos meses que antecederam a eleição de novembro de 2016 concluíram que a Rússia não tinha nem a intenção nem a capacidade de impactar o resultado da eleição dos Estados Unidos. Em 5 de dezembro de 2016, o FBI e o ODNI deram ao Comitê de Inteligência da Câmara seu primeiro briefing confidencial após as eleições, no qual nenhuma das agências mencionou que Putin aspirava a eleger Trump. O relatório diário do presidente, elaborado em 8 de dezembro de 2016, afirmava que nenhum agente russo ou criminoso impactou a contagem de votos. Esse documento foi retirado poucas horas antes de ser publicado devido a, entre aspas, nova orientação. Se tivesse sido publicado, teria sido apresentado tanto ao presidente Obama quanto ao presidente eleito Donald Trump. Em 9 de dezembro de 2016, foi convocada uma reunião do Conselho de Segurança Nacional para reunir os principais oficiais de segurança nacional do presidente Obama, incluindo o diretor da CIA Brennan, o então DNI de Obama James Clapper, Susan Rice e outros. Após essa reunião secreta, o assistente do DNI Clapper enviou um e-mail para a comunidade de inteligência com o assunto a tarefa do POTU sobre interferência russa nas eleições, encarregando os líderes do ODNI de criar uma nova avaliação a pedido do presidente. O relatório de supervisão do Comitê de Inteligência da Câmara, que divulgamos hoje, revela que, abre aspas, diferente das análises rotineiras da comunidade de inteligência, a avaliação da comunidade de inteligência foi um produto de alto perfil encomendado pelo presidente, o presidente Obama. Ela direcionou os chefes das principais agências da comunidade de inteligência e criou uma avaliação da comunidade de inteligência limitada a apenas 5 analistas, utilizando um redator principal. Isso não é algo que ocorre normalmente no processo de produção de uma avaliação da comunidade de inteligência que reflita as opiniões de toda a comunidade de inteligência. A elaboração dessa avaliação da comunidade de inteligência foi submetida a diretrizes incomuns vindas diretamente do presidente e de altos nomeados políticos, especialmente do ex-diretor da CIA, John Brennan. O relatório de supervisão do Comitê de Inteligência da Câmara também mostra que, mais tarde, naquele mesmo dia, em 9 de dezembro, Brennan ordenou a publicação de, abre aspas, relatórios de qualidade inferior sobre as atividades russas, que anteriormente haviam sido retidos da publicação em avaliações anteriores porque as informações foram consideradas, abre aspas, não atender aos padrões de publicação de longa data. Algumas das informações posteriormente utilizadas na avaliação ordenada por Obama, apesar das objeções de agentes veteranos da CIA, eram, abre aspas, pouco claras ou provenientes de fontes desconhecidas. O relatório de supervisão do Comitê de Inteligência revela que o diretor da CIA, Brennan, contrariou oficiais seniores da CIA que contestaram a avaliação de inteligência ordenada por Obama, afirmando, abre aspas, não temos informações diretas de que Putin queria eleger Trump. Ainda assim, a avaliação dirigida por Obama foi publicada em 6 de janeiro de 2017, afirmando explicitamente, abre aspas, avaliamos que Putin e o governo russo aspiravam a ajudar as chances de eleição do presidente eleito Trump sempre que possível, desacreditando a secretária Clinton e a comparando publicamente de forma desfavorável a ele. Fim da citação.
A CIA e o FBI, então liderados por John Brennan e James Comey, expressaram alta confiança nesse julgamento, enquanto a NSA expressou confiança moderada. No entanto, como mostra o relatório que divulgamos hoje, a ICA, a avaliação da comunidade de inteligência, não citou nenhum relatório em que Putin indicasse que ajudar Trump a vencer era um objetivo. Na verdade, o oposto é verdadeiro. Com relação ao dossiê Steele, agora sabemos que um dos documentos-fonte que o governo Obama usou na criação dessa avaliação de inteligência em janeiro de 2017 foi nada menos que o desacreditado e não verificado dossiê Steele. O relatório da Comissão de Inteligência da Câmara afirma, e cito, contrariando as declarações públicas do então diretor da CIA, Brennan, de que o dossiê não foi de forma alguma incorporado a essa avaliação de inteligência, o dossiê foi mencionado no texto principal da avaliação de inteligência e detalhado ainda mais em um anexo de 2 páginas. John Brennan mentiu e negou ter usado esse dossiê nessa avaliação de inteligência que o presidente Obama ordenou, porque ele sabia que era desacreditado. Era um documento fabricado, com motivação política. Mesmo assim, ele ordenou que altos funcionários da CIA utilizassem. Um oficial da CIA disse à equipe do Comitê de Inteligência da Câmara, durante a investigação, e cito, o diretor da CIA, John Brennan, sim acusou a removê-lo e, quando confrontado com as muitas falhas do dossiê, respondeu, sim, mas não parece verdadeiro. Até mesmo o relatório bipartidário do Comitê de Inteligência do Senado, publicado em 2020, criticou a forma como o FBI lidou com o dossiê Steele, destacando seu caráter totalmente não verificado e o desvio intencional dos procedimentos da comunidade de inteligência em seu uso. Agora, o presidente Obama, Hillary Clinton, John Brennan, James Clapper, James Comey e outros, incluindo seus porta-vozes na mídia, mentiram conscientemente ao repetirem a narrativa fabricada que foi criada nessa avaliação da comunidade de inteligência de janeiro de 2017, com alta confiança, como se fosse um fato. John Brennan, como diretor da CIA, afirmou em um memorando para a equipe da agência em dezembro de 2016, dizendo, e cito, há um forte consenso entre nós sobre o alcance, a natureza e a intenção da interferência russa em nossa eleição presidencial. Isso foi noticiado pela NBC News, confirmando que Brennan, junto com James Clapper e James Comey, concordaram com a avaliação da CIA de que a Rússia interveio para ajudar Trump a vencer a presidência. Como diretor de inteligência nacional de Obama, James Clapper foi encarregado de supervisionar a elaboração dessa avaliação em janeiro de 2017 pelo presidente Obama, e ele expressou confiança em suas conclusões. Em uma entrevista de 2018 para a Harvard Gazette, ele falou sobre como forneceu a Trump a mesma avaliação confidencial que o presidente Obama recebeu, a qual incluía o julgamento, com alto grau de confiança, de que Putin ordenou diretamente o hackeamento e a interferência nas eleições. Clapper então acrescentou, eu acho que eles, os russos, realmente influenciaram o resultado. Este é um breve resumo dos detalhes que você encontrará no relatório da equipe majoritária da Câmara, em sua investigação sobre a avaliação da comunidade de inteligência de janeiro de 2017, dirigida por Obama, que nos leva exatamente à mesma conclusão que anunciamos na divulgação de nossos documentos na sexta-feira. As implicações disso são de grande alcance e têm a ver com a integridade da nossa República Democrática. Isso tem a ver com um presidente em fim de mandato tomando medidas para fabricar informações de inteligência a fim de minar e usurpar a vontade do povo americano naquela eleição e iniciar o que seria um golpe de anos contra o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Obrigada. Bem, obrigado, Tussi. E nós realmente queremos abrir para perguntas sobre esse assunto enquanto a diretora tem tempo para isso. Ela vai sair. Fico feliz em responder perguntas sobre assuntos, mas se alguém tiver perguntas para a diretora Gabbar, podem perguntar. Vamos começar com o nosso assento da nova mídia, como sempre. N, pode começar. Obrigada. E diretora Gabbar, essa é para você. Você acredita que alguma dessas novas informações implica o ex-presidente Obama em comportamento criminoso? Nós encaminhamos e continuaremos encaminhando todos esses documentos, para o Departamento de Justiça e para o FBI, para investigarem as implicações criminais disso. Até mesmo para o ex-presidente Obama? As evidências. Correto. As evidências que encontramos e que divulgamos, apontam diretamente para o presidente Obama liderando a fabricação dessa avaliação de inteligência. Há várias evidências e informações de inteligência que confirmam esse fato. Ed, pode ir em frente. Diretor Gabbar, obrigado.
Então, S só para A. D, duas perguntas. Mas para começar sobre isso, ontem o presidente, você confirmou que o ex-presidente ajudou a liderar um golpe. Com base no que você vê agora, você acredita que o presidente Obama é culpado de traição? Vou deixar as acusações criminais para o Departamento de Justiça. Não sou advogado, mas como já disse anteriormente, quando você observa a intenção por trás da criação de um documento de inteligência falso e fabricado que contradiz diretamente várias avaliações feitas pela comunidade de inteligência, a intenção expressa e o que se seguiu depois só podem ser descritos como um golpe de vários anos e uma conspiração traiçoeira contra o povo americano, nossa república, e uma tentativa de minar a administração do presidente Trump. O Comitê de Inteligência do Senado passou vários anos investigando isso. E concordaram unanimemente de forma bipartidária. O secretário de Estado Rubio era membro daquele comitê, que não houve interferência política. Houve uma investigação de anos do Departamento de Justiça sobre isso também, que também não concluiu que houve interferência política. Então ajude-nos de um nível de 50 mil pés. Explique o que você tem agora. Quem refuta essas duas conclusões? Claro. Eu vou encorajá-lo. Em meu papel como diretor de inteligência nacional, meu trabalho começou, como eu disse, quando assumi esse papel, era garantir que estivéssemos dizendo a verdade ao povo americano, e que estivéssemos garantindo que a comunidade de inteligência não estivesse sendo politizada. Então não estou pedindo que você acredite apenas em mim. Estou pedindo a você e à mídia que façam um jornalismo honesto e ao povo americano que veja por si mesmo nos documentos que já divulgamos, agora, quase 200 páginas que apontam, em várias referências, vários exemplos, incluindo comentários feitos por profissionais seniores de inteligência, alguns dos quais ainda trabalham nessas agências hoje, que confirmam as conclusões que tiramos de que o presidente Obama ordenou a criação de uma avaliação da comunidade de inteligência, para promover essa narrativa falsa e fabricada que, no fim das contas, levou a uma tentativa de golpe que durou anos para tentar minar a presidência do presidente Trump. E a sua crença? Que essas duas investigações anteriores deixaram passar isso ou encobriram? Estou lhe dizendo para analisar as evidências. Observe as evidências e você saberá a verdade. John, você desclassificou esses documentos na sexta-feira passada, correto? Nós os liberamos na sexta-feira da semana passada. O primeiro tranco, sim. Esta não é a primeira vez que o presidente Trump é presidente dos Estados Unidos. Ele foi presidente de 2017 a 2021. O antigo DNI sobre o presidente Trump não poderia ter desclassificado esses documentos? E por que aquele DNI não fez isso naquela época? Não posso comentar sobre o que aconteceu lá. Houve vários DNIs durante o primeiro governo Trump. O presidente Trump enfrentou muitos desafios de pessoas que trabalhavam no governo e que tentaram minar a sua presidência. Isso foi claramente detalhado. O que posso dizer é que isso foi uma das primeiras coisas que começamos a investigar aqui dentro desta administração Trump e divulgamos os resultados assim que concluímos nossa investigação. E minha segunda pergunta tem a ver com o que as agências de inteligência ao redor do mundo disseram sobre a Rússia, que ela tentou influenciar eleições nos Estados Unidos, na França, na Alemanha e no Reino Unido. Você discorda disso? Você acredita que a Rússia é um agente mal-intencionado no que diz respeito a tentar influenciar eleições? Vou me referir à inteligência que o presidente Trump ordenou que fosse desclassificada, que nós desclassificamos e divulgamos, que a inteligência mostra que os motivos da Rússia eram tentar semear discórdia e caos, dentro da eleição dos Estados Unidos, o que é uma distinção clara de demonstrar preferência por ou contra um candidato específico, que é o que o documento de inteligência fabricado pelo governo Obama alega, que a Rússia preferia Donald Trump e tentou ajudar Donald Trump a ser eleito. Voltando ao ponto mais importante aqui, com a intenção de minar a legitimidade da eleição do presidente Trump, portanto, subverter a vontade do povo americano que escolheu enviá-lo à Casa Branca. Reida. Obrigada, Caroline. Diretor da Bard, Beitel Rives com Beber e Caler. Você afirmou que os documentos revelaram que o governo Obama não publicou o briefing diário presidencial de dezembro de 2016 que demonstrou que a Rússia não roubou a eleição. Trump estava recebendo esses briefings na época porque era presidente eleito. Você acredita que essa informação foi retirada do briefing porque o então presidente eleito Donald Trump teria acesso a ela?
Eu não tenho nenhum documento que fale exatamente qual foi a nova orientação dada como motivo para retirar esse documento, que, aliás, nunca tinha sido publicado até que nós o divulgamos na última sexta-feira. Pode-se supor que eles não queriam que o presidente Trump visse um documento vindo da comunidade de inteligência que contradissesse a narrativa da farsa russa, que começou com a campanha de Hillary, ou melhor, da Clinton, com o dossiê Steele. Mais uma. Talvez esta seja para você ou para Carolina. O presidente disse ontem que Obama cometeu traição. Você ou a Casa Branca acreditam que a decisão da Suprema Corte sobre imunidade protege Obama de ser processado? Olha, eu posso falar sobre os sentimentos do presidente em relação a esse assunto. Ele falou com todos vocês ontem no Salão Oval, mas eu também conversei com ele sobre isso esta manhã. E ele quer ver todos aqueles que perpetuaram essa fraude contra o nosso país, que traíram nosso país e a Constituição, sendo devidamente investigados e responsabilizados. E já se passaram, 10 anos disso. E eu só acrescentaria, com base em tudo que o diretor disse e desclassificou, que todos vocês nesta sala deveriam analisar e dar uma olhada nesse relatório e revisar a inteligência, porque infelizmente isso não aconteceu. E muitas das pessoas que perpetuaram essa farsa, Clapper, Andy McCabe, James Comey e muitos outros, foram contratados por grandes emissoras